Só que eu podia chegar aqui, dizer isso para vocês e acabar com a nossa, com o nosso comentário. Não é esse o objetivo do Minha Treina. A Minha Treina quer apresentar para vocês um pouco mais do que a questão pede, para que você acabe aprendendo alguma outra coisa em relação a esse assunto. E é isso que a gente fez quando preparou essa tabela aqui para vocês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do MT Minha Treina aqui para você. Nós vamos falar agora sobre obras ferroviárias. Eu sou o professor Willis, professor Brother, você já me conhece. Vamos comigo então para resolver algumas questões? De olho na tela, por favor. Em relação às ferrovias e barragens, julgue o item. Nas ferrovias, a distância entre os boletos de trilhos é denominada de bitola, existindo a bitola métrica ou estreita e a bitola internacional. Essa questão aí já traz a afirmação correta no início, né? Vamos analisar toda a informação. Ela diz assim, ó, nas ferrovias a distância entre os boletos de trilhos é denominada bitola. Isso está certo, tá certo? Só que a banca gosta de fazer isso, né? Ela mistura uma coisa certa com uma coisa errada. Professor, mas o que está errado aí? Vamos continuar. Existindo a bitola métrica ou estreita. Realmente existe a bitola métrica ou estreita. Aí ele coloca entre parênteses 1,435 metros. E a bitola internacional, que é de 1 metro. Essa questão ela é bem tranquila, né, galera? Porque até de forma intuitiva a gente pode deduzir, quem nunca viu essa questão, podia até chutar que a bitola métrica é a bitola de 1 metro. Né? Então essa questão ela realmente está errada. Só que eu podia chegar aqui, dizer isso para vocês e acabar com a nossa, com o nosso comentário. Não é esse o objetivo do Minha Treina. A Minha Treina quer apresentar para vocês um pouco mais do que a questão pede, para que você acabe aprendendo alguma outra coisa em relação a esse assunto. E é isso que a gente fez quando preparou essa tabela aqui para vocês. Então existem basicamente três tipos de bitolas, tá? Existe a bitola denominada bitola métrica ou estreita, que é a bitola de 1 metro, tá certo? Então, quanto vale a bitola métrica, também chamada de bitola estreita? É a bitola de 1 metro. Ela tem 1 metro de comprimento. Essa distância entre os boletos é 1 metro, certo? Existe a bitola chamada de internacional, que é a de 1,435. Professor, por que 1,435, né? Que valor é complicado, né? Um valor quebrado. Mas sabe o que é isso, pessoal? As primeiras ferrovias foram construídas com essa dimensão, porque era feita em polegada. E aí, com o sistema internacional de unidades, considerando o metro como a unidade principal, tiveram que adequar. Como muitas ferrovias já tinham sido construídas com essa dimensão, e muitas no mundo todo, decidiu-se chamar essa bitola de bitola internacional. Só porque não tinha por que desmontar todas as ferrovias e fazer uma bitola fechada, redondinha. Então, por isso ela ficou chamada de bitola internacional, tá certo? Essas informações vocês encontram em livros de Estradas de Ferro, do professor Elvésio, por exemplo, ele conta isso daí. Outros livros também, outras literaturas e outros professores também de faculdades ao longo do Brasil. Então, essa é a ideia da bitola internacional, tá bom? E existe a bitola larga, né? Pelo nome já diz, ela é mais larga, a distância maior. Inclusive, ela é mais usada no Brasil atualmente, que ela tem 1,60 metros, 1,60 m, tá certo? Então, nós temos aí três tipos de bitola aqui, ó, três, tá bom? Três. As principais, tá? São a bitola métrica ou estreita, de 1 metro. A bitola internacional, 1,435, ela é muito cobrada em concurso, tá? Pelo conhecimento de que ela existe e o porquê. E a bitola larga, que é mais usada no Brasil, que é de 1,60 m. Existem trilhos, pessoal, que eles podem existir mais de uma bitola, tá certo? E aí você pode ter a bitola estreita e a bitola larga no mesmo conjunto. Claro que cada trem com a sua especificidade vai passar em determinada ferrovia. Mas é possível se aproveitar a mesma estrutura de superestrutura e alterando apenas os trilhos ali, tá certo? Ou você já tem uma informação adicional que o Mentreina proporcionou para você. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Ficou claro, né? Se não ficou, volta o slide, volta a aula, volta aí e grava direitinho isso aí. Mas até aqui eu não vejo muitos problemas para você se dar bem aí na sua questão que pedir esse tipo a sua prova que pedir esse tipo de questão. Tá certo? Vamos avançar. Nós precisamos continuar com mais questões então. Então o gabarito é errado, né? Realmente, né? A bitola métrica é de 1 metro e a bitola internacional é 1,435. Avançando, em relação às ferrovias e barragens, julgue o item. Olha só isso daí. Os elementos principais da via permanente das ferrovias são, basicamente, aí ele vai falar, sublastro, lastro, dormentes e trilhos. O sublastro e o lastro compõem a infraestrutura.
podendo ser compostos, né, por solo, areia, escória, pedra, cascalho, pedregulho e pedra britada. Seu dimensionamento é diretamente vinculado à faixa de socaria utilizada. Olha só, uma questão bem comprida, né? Uma questão aí da CESP, né? Fala sério com certeza também, mas que traz aí algumas informações. Quando a questão ela é muito recheada, né? Você tem que estar muito mais atento como resolvê-la. Então, por isso, nós trouxemos aí uma forma para que você identifique isso de forma mais clara. Né? Vamos ver como é que é essa superestrutura ferroviária agora. Nós temos a terraplenagem que é feita, né? É feita toda a terraplenagem, e aí aquela superfície final de terraplenagem é denominada leito, né? E tudo que está abaixo dela é denominada de subleito. Então a terraplenagem entrega para a ferrovia, assim como acontece na rodovia, a plataforma terraplenada, certo, pessoal? A partir daí começam os elementos da via permanente. Quem são os elementos da via permanente? Nós começamos com o sublastro, tá certo? Eu quero que vocês tenham em mente aqui a mesma seção transversal da rodovia. A gente vai fazer uma analogia aqui rapidamente. Na rodovia nós temos lá o subleito, né? Quando o subleito ele precisa de um reforço, aí existe uma camada chamada reforço de subleito, que ainda é vinculada ao subleito, apenas para aumentar a capacidade de carga dele. Depois vem a subbase, né, que é uma camada complementar à base que ajuda a diminuir a espessura da base, já que o material mais nobre pertence à base. Depois vem a base e, por último, o revestimento. A ideia da ferrovia é a mesma, só que os elementos é que são diferentes. Então nós temos, assim como na rodovia, na ferrovia nós temos o subleito, né, que é a plataforma terraplenada acabada. E aí, assim como na rodovia nós temos a subbase, na ferrovia nós temos o sublastro, que tem, entre outras funções também, complementar o lastro, tá certo? Como o lastro é formado por um material mais nobre, o sublastro ele também ajuda a gente a ter ali uma diminuição na altura do lastro. Entre outras funções, outra função do sublastro, por exemplo, é impedir o bombeamento de finos, né? Melhora ali a questão da impermeabilização nessa questão do bombeamento de finos, chegar até o lastro, tá certo? Em cima do sublastro, então, vem o lastro, que geralmente é de pedra brita, né? Esse lastro aí, ele tem uma espessura considerável, haja vista que ele funciona da mesma forma como a base lá na rodovia, ele vai suportar ali todos os esforços dos veículos que são transmitidos pelos elementos que estão acima dele, que a gente vai conhecer agora, que o próximo é o dormente, tá bom? Dormente é uma peça, geralmente ele pode ser de madeira e pode ser de concreto também. Existem outros materiais, mas os mais utilizados são esses. O de concreto, inclusive, pode ser um bloco só, chamado de monobloco, ou pode ser formado por dois blocos ligados por uma haste metálica, né? Uma barra metálica que liga esses dois blocos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a propriedade de cada um deles. Mas, a princípio, nós precisamos entender que existem os dormentes. Esse dormente é posicionado sobre o lastro confina o dormente, certo? De modo que ele não se movimenta nem na horizontal, nem na vertical, ou seja, ele é travado pelo lastro, ok? Acima dos dormentes, então, vem os trilhos, ok, galera? Os trilhos. Os trilhos são fixados nos dormentes, e aí é sobre os trilhos que passa a nossa locomotiva, os nossos vagões, que é o nosso veículo ferroviário, certinho? O que é importante entender aí? Que nós temos, então, uma parte da estrutura que fica abaixo do subleito, ou seja, do subleito para baixo. Essa parte que fica do subleito para baixo é chamada de infraestrutura ferroviária, certo? Assim como na rodovia nós temos a mesma coisa. Aqui nós temos o elemento do sublastro para cima, ele já recebe o nome de superestrutura, tá certo? A superestrutura ferroviária. Então, a via permanente, ou superestrutura ferroviária, ela é formada por sublastro, tá? Lastro, dormentes e trilhos. 4 elementos aí, certo? Agora vamos voltar para a questão. Após entendido isso, nós vamos voltar para a questão e ver o que pode estar errado ou não na nossa questão do fala sério, com certeza, tá? Vamos voltar lá. Os elementos principais da via permanente, olha só, nós acabamos de aprender, das ferrovias são, basicamente, ele vai falar, o sublastro está correto. O lastro está correto também. Os dormentes e trilhos, perfeito. A questão até aqui está perfeita. Realmente os elementos principais da via permanente são esses 4. Agora ele vai dizer assim, ó, o sublastro e o lastro compõem a infraestrutura.
podendo ser compostos por solos, areia, blá, 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 blá. Por que que eu falei blá, 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 blá? Porque o sublastro e o lastro, eles não compõem a infraestrutura, tá certo? Então, essa palavra infraestrutura aí está errada. Ela que deixa toda essa questão errada, né? Então, fala sério, meu amigo. Dá uma olhada aí, ó. Até coloquei em vermelho a opção que deveria estar aí. É a superestrutura, tá certo? Então, essa questão fala sério. Ela está errada. Então, você já sabe o motivo, ok?